Notícias, fofocas, fuxicos, boatos, o que é verdade e o que não é. Agora no Balaio de Gatos, com Luiz Sucupira. Povo de Sucupira! Olá, ouvintes. A Prefeitura autorizou a Enel, através de uma lei que foi aprovada pela Câmara, a cobrar taxa de iluminação pública na zona rural. O senhor de Assis, da Associação do Barro Alto, reclamou que o valor da taxa de iluminação pública é cobrado até de forma percentual, né? Quanto mais consome, mais é cobrado. Ele citou o exemplo de uma conta de pouco mais de R$500 de um agricultor, que pagou cerca de R$122 nessa conta, né? E se ele consumir mais, a taxa sobe ainda mais. Isso, segundo ele, prejudica os pequenos e médios agricultores irrigantes, que precisam, obviamente, gastar, consumir energia para poder, produzir essa irrigação, motores, etc. Que em Iguatu estão passando por dificuldades e ainda tem uma conta, de iluminação pública que gera revolta entre aqueles que produzem o nosso alimento. É mais um custo para eles. É necessário encontrar uma saída justa e que seja um valor fixo. O presidente da Câmara apoiou a ideia, o presidente Ronald Bezerra, e denunciou também na sua fala que 4 famílias moradoras no sítio Tambiá pagam taxa de iluminação pública e não tem sequer um poste em frente de suas casas, o que é absurdo, né? O Ronald classificou essa ação como equivalente a uma extorsão, tá? Porém, a lei existe. E também foi citado pelo vereador Lindovan que nesse tipo de situação que foi citada pelo Ronald no sítio Tambiá, já existe, inclusive, um entendimento, jurídico de que só pode cobrar iluminação pública se tiver um poste com uma lâmpada iluminando a rua. É o óbvio, mas teve que recorrer à justiça. Bom, como eu disse, a lei já existe, ela é de número 83, foi aprovada pela Câmara e permite isso. Agora, o que os vereadores querem é que o prefeito revogue ou altere o parágrafo que prejudica os agricultores, o pessoal da zona rural, tá? É isso que eles pediram para que fosse feito. Todo mundo lá, pelo jeito, concordou e vamos esperar se o prefeito manda uma mensagem alterando esse parágrafo, tá bom? É mais do que justo. Tenha paciência. Bom, a Câmara também instaurou ontem uma comissão processante para investigar as posturas de desobediência aos requerimentos e convocações feitas por aquela casa para que a secretária de Saúde, Margarida Marleuda, e a diretora do HRI, Edeísa Taliba, se expliquem, por que foram convocadas para prestar contas e esclarecimentos em razão do caos existente na saúde de Iguatu e sequer apareceram, não deram nenhuma satisfação. Então, a Câmara está usando o regimento para poder instaurar, ou já instaurou no caso, a comissão processante e nomeou os representantes de cada partido para que isso seja feito. Ela foi instaurada por ampla maioria. E olha, é nada disso que está acontecendo. É diferente da postura adotada pela gestão atual em relação também à CPI. Foi o que o Rubenildo, inclusive, falou sobre isso e o Ronald também concordou, Ele disse que eles só vêm quando são ameaçados mediante condução coercitiva. Isso quer dizer o seguinte, a polícia vai buscar. Enfim, vamos ver se agora eles vêm sem que seja, lamentavelmente, utilizado esse recurso. Isso é uma vergonha. Mas você pensa que para por aí? Alguns vereadores ligados à situação não ficaram satisfeitos de ver Xuxa da Saúde tomando posse. Está tudo dentro da lei, é tudo legalizado, não tem nada de irregular, E alguns vereadores, inclusive entre eles o Rubenildo, repudiou os ataques que ela vem sofrendo, pressão também, inclusive, contra a vereadora, ou mulher, Xuxa da Saúde, para que ela desistisse de assumir a vaga que é do Republicanos, ou seja, é do partido e não do vereador. Enfim, mais do mesmo, é o que chama, Se imagine se não fosse do bem, Vamos para frente. Bom,
E vamos a Fortaleza, né, gente? Olha só, lá o negócio também está começando a pegar fogo, né? A primeira pesquisa, Jangadeira Ideia, para as eleições da Prefeitura de Fortaleza em 2024, revelou um cenário competitivo e com possíveis mudanças no decorrer da campanha. O capitão Wagner, do União Brasil, desponta como favorito, com 31% das intenções de voto, indicando sua forte presença e aceitação na capital cearense, tá? Sua liderança pode ser atribuída ao nome já conhecido e à sua base de apoio consolidada. O atual prefeito José Sarto, do PDT, tem 22% e segue em segundo lugar. Sua posição reflete uma boa aceitação, mas também sugere que seu mandato pode estar sendo avaliado de maneira mista pelos eleitores, tá? A diferença de 9 pontos percentuais para o primeiro colocado não é intransponível, especialmente considerando os desafios e realizações de sua gestão até agora. O André Fernandes, do PL, o partido do Bolsonaro, e Evandro Leitão, do PT, o partido do Lula, aparecem com 13% e 12%, respectivamente, e estão tecnicamente empatados, devido à margem de erro que é de 3 pontos percentuais. Ambos possuem potencial para crescer na corrida eleitoral, especialmente se conseguirem captar os eleitores indecisos ou insatisfeitos. Fernandes pode, no caso, atrair eleitores mais alinhados com pautas conservadoras e bolsonaristas, enquanto Leitão pode fortalecer o seu apelo junto ao eleitorado progressista ou lulista. Vamos ver se ele decola. O Elmano deu uma declaração dizendo que começou assim e ganhou no primeiro turno. Tá bom, pode ser, já aconteceu, tá na história, mas isso ele está falando de estado. Já de capital, Fortaleza, e não da grande Fortaleza, que envolve outros municípios, como Caucaia, Maracanaú, Eusébio, essas coisas todas, que tem as suas eleições para prefeito, e nesse caso é para prefeito, a situação e o cenário e a análise é totalmente diferente. Fortaleza é uma cidade tipicamente conservadora, e dificilmente, talvez, esse cenário se altere assim tão rapidamente, tá bom? Quem conseguia fazer isso era Luiziane Lins, e essa o PT colocou de lado, como vários, outros pré-candidatos históricos do partido. Célio Studat, do PSD, e Eduardo Girão, do Novo, tem 5% cada. É uma presença modesta em relação ao cenário atual. Contudo, suas campanhas podem ganhar tração, à medida que a eleição se aproxima, especialmente se conseguirem diferenciar suas propostas e captar o interesse dos eleitores que ainda não estão decididos ou que pretendem votar em branco ou nulo, que atualmente somam 11%. Não tem muita chance, mas estão aí no jogo, Vão somar voto para tentar depois acabarem se juntando lá, talvez num segundo turno. Zé Batista, do PSTU, com 1%, junto a Técio Nunes, do PSOL e Rede, e Haroldo Neto, do UP, que não atingiram 1%, representam segmentos menores do eleitorado. Embora suas chances de vencer sejam praticamente nenhuma, eles desempenham um papel fundamental, para trazer diversidade de ideias e propostas para o debate eleitoral. Bom, os 4% de eleitores indecisos e os 11% que pretendem votar em branco ou nulo representam uma fatia até importante do eleitorado, que pode ser, assim, determinante, para o resultado final. A pesquisa vem com a taxa de confiança de 95% e dá uma visão confiável, sim, do cenário atual, tá? Mas é importante lembrar que as campanhas e debates futuros, além de eventos imprevistos, podem alterar significativamente essas intenções de voto. Parece definido, mas não está, porque a política é dinâmica e, como eu digo, é como nuvem, Uma hora está assim, a outra hora não está mais. O capitão Wagner é um dos que se beneficia disso, principalmente pelo cenário de violência que anda passando o estado do Ceará, com as facções praticamente dominando muita coisa que deveria ser dever do Estado. É isso aí. Vamos esperar, esse é um cenário lá de Fortaleza. Bom, e dia 3, o dia que eu comemorei os meus 60 anos, e 37 de profissão, eu recebi a triste notícia, eu peço permissão para falar disso, da perda de um grande amigo, e um dos homens mais brilhantes, um dos cearenses mais brilhantes com o qual eu tive a oportunidade de vencer desafios por 10 anos. O crateuense Valdelírio Soares, ex-CEO e dono da Microsol, que foi vendida para a Schneider, APC, e ainda são as maiores do mundo, faleceu. Você deve ter em sua casa um produto Microsol, ou já deve ter tido. Eu tinha saído do BNB e aceitei o desafio de fazer
junto com ele, ajudá-lo, né, fazer uma empresa mais forte. Eles estavam querendo crescer e a gente mudou tudo. Marca, novos produtos entravam na linha, mas um em particular, o módulo isolador estabilizado, que muita gente tem aí, que é aquele que substitui o aterramento, é o que alavancou a Microsol, para o mundo inclusive, e chamou a atenção das grandes para a qualidade dos produtos que ele e o Borges, que eram sócios, criavam, produtos genuinamente cearenses. Esse produto, fruto de um acaso, né, é uma história lindíssima, interessantíssima essa história do módulo, e do faro do Valdelírio para apostar em coisas impossíveis, que é coisa que só ele acreditava e no final dava certo. Fez história. E eu tive a honra de dividir com ele todas essas angústias de lançar algo novo a partir do Ceará e principalmente algo que ganharia o Brasil e até uma boa parte da América Latina. Eu me lembro como se fosse hoje que atrás da cadeira dele, na parede, só tinha um quadro, uma única foto. Era uma paisagem da Toscana, na Itália. O lugar que ele disse que ainda iria morar e, quem sabe, abrir um negócio. E isso aconteceu logo após ele vender a Microsol para a Schneider APC. Ele tinha e teve e tem casa na Toscana, na Itália. Fez shows na sua empresa que ele criou quando saiu da Microsol, a Celli de Toscana, tá? Que é uma empresa de turismo que ele fez, para levar brasileiros para conhecer e andar pela bela Itália, né? E ele fez shows, inclusive, com o Andrea Bocelli. Ele alugava os seus carros esportivos conversíveis, carros, inclusive, de alta potência e de alto custo, são bem caros, para os brasileiros andarem por aquele lindo lugar, né? Degustar vinhos, enfim, uma viagem com certeza totalmente diferenciada e bom, com um guia que tinha um grande conhecimento sobre vinhos, né? Amava trens e carros velozes. Era isso. Um cara brilhante, curioso ao extremo e encantador. Um cavalheiro genial e, por vezes, um pouco genioso. Normal, né? Ele conquistou tudo que para muitos seria impossível. Cearense. E ele brincava muito. Nós ainda vamos dominar o mundo. Nós, os cearenses. E olha, quando eu vejo o Ita, eu começo a acreditar que esse impossível que muita gente pensa acaba dando certo. E todo ano, algumas vezes, ele me ligava e perguntava se eu ainda estava solto, né? Brincando, pois ele achava que o jornalismo investigativo era muito arriscado. E nessa ligação, ele ia me zoar, como ele sempre fazia, para entrar, porque eu estava entrando no clube dos sexagenários. Ele tinha 65 anos, um garoto, para os dias de hoje, né? Mas não ligou. E no fim da tarde, eu achando estranho, me chegou a notícia de que o meu amigo havia nos deixado. Um dia eu escrevi sobre ele, um menino que nasceu pobre, que ganhou o mundo, usando uma frase que ele falou por muito tempo. Ela dizia mais ou menos isso. Um menino que um dia aprendeu a acender luzes, mal sabia que estava iluminando o seu próprio destino. Pois é, meu amigo. Vá em paz, meu querido amigo e grande mestre Valdelírio Soares. Obrigado por tudo. Você que já era luz, agora se tornou também uma estrela. A todos os familiares e amigos, minhas mais sinceras condolências. O Ceará perde uma das suas mentes mais brilhantes. É isso aí. Bom fim de semana para você. Eu sou Luiz Sucupira e esse foi o Balaio de Gatos de hoje. Tchau, pessoal. Pra frente, Sucupira!